Se você quisesse virar um bilionário, que tipo de negócio você abriria? Talvez criação de conteúdo digital e ganhar muito dinheiro com publicidade, patrocínio e até mesmo vender seus próprios produtos. Ou quem sabe, tecnologias de blockchain, investimentos em ativos digitais como criptomoedas, tokens, NFTs e virar um grande investidor das finanças descentralizadas. Mas e se eu te disser que existe um produto que ao longo da história vem sendo explorada e é ainda muito mais valioso do que os exemplos aqui citados? Estamos falando da fé. Abriu ação criminal contra o fundador da Igreja Universal do Reino de Deus, Edir Macedo, por lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Mais de 10 milhões de reais da Igreja Universal do Reino de Deus, apreendidos em 2005, ainda estão sob a custódia da justiça. Os Estados Unidos decidiram abrir investigação criminal contra Edir Macedo e mais 9 representantes da Igreja Universal do Reino de Deus. Eles são suspeitos de estelionato, de desvio de recursos e de lavagem de dinheiro em território americano. O Ministério Público vai pedir cooperação internacional na apuração dos crimes de lavagem de dinheiro e formação de quadrilha do fundador da Igreja Universal, Edir Macedo, e de 9 membros da igreja. Agora, Infelizmente. ajudar na obra de Deus, honrar o Senhor e tal. Assim, sabe? Como humilde. Mas não pode ser assim, você tem que chegar e se impor. Ó, pessoal, você vai ajudar agora na obra de Deus. Se você quiser ajudar, amém. Se não quiser ajudar, Deus vai andar outra pessoa para ajudar, amém. Entendeu como é que é? Se quiser, bem, se não quiser, que se dane. Ou dá ou desce. A exploração da fé dos fiéis em busca de lucros financeiros não é uma prática moderna. Ela acompanha a história das religiões ao longo dos séculos. Desde a antiguidade, líderes religiosos têm utilizado a fé e a devoção das pessoas para obter poder, riquezas e influência. Sejam práticas de vendas de indulgências na Igreja Católica medieval ou a teologia da prosperidade das igrejas neopentecostais, esses exemplos compartilham de uma mesma estrutura: a manipulação do sentimento de fé e espiritualidade para alcançar objetivos financeiros e muitas vezes políticos. Na Europa medieval, a Igreja Católica era uma das instituições mais poderosas, exercendo forte influência sobre os governantes e a vida das pessoas. Um dos maiores exemplos de exploração da fé naquela época foi a venda de indulgências, uma prática pela qual a Igreja vendia o perdão dos pecados e a salvação da alma. No século XX, com o surgimento do televangelismo nos Estados Unidos, a exploração da fé para fins financeiros assumiu um novo formato, mais globalizado. Pastores e evangelistas utilizaram a televisão para transmitir mensagem de prosperidade e incentivar doações. I've made up my mind. The government will never take the freedom from us if I have to die. Jim Bakker, uma figura influente no cenário dos televangelistas americanos nos anos 70. Junto de sua esposa, Tammy Faye, Bakker construiu um império religioso e midiático que atraiu milhões de seguidores e doadores. Criando o programa The PTL Club, uma plataforma que combinava entretenimento com pregações, e foi responsável por popularizar a cultura do televangelismo. Sua trajetória para o sucesso
foi meteórica. Ele transformou o PTL Club em um fenômeno cultural e arrecadou somas astronômicas, ampliando seu alcance com a construção de um parque temático religioso, o Heritage USA, que prometia ser a Disneylândia dos cristãos. Com sua popularidade, também vieram doações milionárias de fiéis, ampliando assim o seu império. Mas em 1987, Baker foi envolvido em um escândalo sexual e financeiro, quando Jessica Hahn, ex-secretária da igreja, alegou ter sido assediada sexualmente por ele. A crise piorou quando investigações revelaram que Baker desviava milhões em doações para financiar um estilo de vida luxuoso. Acusado de fraude e conspiração, foi condenado e sentenciado a 45 anos de prisão, dos quais cumpriu apenas 5. Sua trajetória levanta questões sobre a exploração da fé e a influência do televangelismo sobre as massas. Tá ok, entendi. Isso tudo foi nos Estados Unidos, mas e no Brasil? Brasil. Um fenômeno religioso vem crescendo exponencialmente nas últimas décadas. As igrejas neopentecostais. Por trás do véu da fé, há um modelo que se assemelha cada vez mais aos de grandes corporações. Mas, na verdade, o que está em jogo é simplesmente lucro, poder e influência. Organizações religiosas que operam como verdadeiras empresas, utilizando um sistema que mistura religião com estratégias empresariais de alto impacto, transformando a fé em um negócio milionário. A Igreja Universal do Reino de Deus é um dos maiores exemplos de como uma organização religiosa pode se transformar em uma verdadeira corporação. Fundada em 1977 por seu líder Edir Macedo, a igreja rapidamente cresceu e acumulou patrimônio, influenciando milhões de pessoas e se expandindo para mais de 100 países. Estima-se que o patrimônio da Igreja Universal é de aproximadamente entre 8 a 10 bilhões de reais. Mas essa trajetória não foi livre de controvérsias e polêmicas, principalmente no modelo de arrecadação e atuação de seu líder. Enterrado até o pescoço de acusações, em 1992, Edir Macedo foi preso por atos de charlatanismo, estelionato e curandeirismo. Macedo ensinava seus pastores a serem agressivos nas arrecadações, a fim de convencer os fiéis a doarem mais e mais, mostrando como o dinheiro deveria ser o foco central das operações da igreja. Em 2009, Edir Macedo e outros 9 líderes da igreja foram acusados pelo Ministério Público de São Paulo de utilizar o dinheiro arrecadados em doações para fins pessoais e para adquirir empresas de comunicação, imóveis de luxo e outras propriedades. O caso lançou luz sobre a complexa relação entre as finanças da igreja e o enriquecimento pessoal de seus líderes. Além disso, em 1989, Macedo compra a Rede Record, uma das maiores emissoras de televisão do Brasil, como estratégia para expandir a influência da igreja, tanto no campo religioso quanto político. Essa simbiose entre religião, mídia e política
fortalece ainda mais a visão da Universal como uma corporação multifacetada que vai além do campo espiritual. Nos bastidores de uma das maiores organizações religiosas do Brasil, há um universo que poucos conhecem. Para você que não me conhece, meu nome é Davi Vieira, eu sou um radialista, locutor, jornalista, ex-pastor da Igreja Universal do Reino de Deus. Ex-membros que, após anos de dedicação, se afastaram e agora denunciam um sistema que, segundo eles, explora a fé dos fiéis para construir um império bilionário. É isso mesmo, sou um ex-pastor e a maioria dos meus vídeos que eu faço, eu sempre me apresento para as pessoas para explicar por que eu saí da Igreja Universal, qual é o meu objetivo com o meu trabalho e como ele tem impactado a vida das pessoas. São centenas, por que não dizer dezenas de pessoas no mundo todo que hoje entenderam que a Universal não é uma igreja, ela é uma seita. A Universal faz parte de um grupo de empresas ligadas a um homem que só tem um objetivo, adquirir poder e dinheiro, que é Edir Macedo. Por trás dos testemunhos de fé e milagres, eles revelam práticas abusivas, manipulação emocional e uma engrenagem focada em lucros financeiros. Sair da Igreja Universal não é um processo fácil. Muitos ex-membros relatam que, ao tentarem se desligar, enfrentaram uma mistura de medo, culpa e até ameaças emocionais. Ao romperem com a Universal, muitos ex-membros decidiram expor o que viveram, mostrando um sistema voltado para o lucro e não para a fé. Como eu falei para vocês, eu fui pastor por 5 anos. E eu pedi o meu desligamento do quadro de pastores. Eu não concordei ser pastor da Igreja Universal, porque na Universal o pastor ele tem metas financeiras. Existe um sistema de pirâmide dentro da Igreja Universal, onde o pastor ele é obrigado a bater metas financeiras. Alguns criaram canais no YouTube, blogs e páginas nas redes sociais para alertar e compartilhar suas histórias. O intuito dessas pessoas que denunciam a Universal não é destruir a fé dos fiéis, mas alertá-las para o controle financeiro e psicológico que pode existir por trás de uma instituição. Mas diante de todas essas denúncias, por que as pessoas continuam frequentando a Igreja Universal? Depois de todos os escândalos e acusações, ao invés de cair, ela cresceu, e muito. Por muito tempo, associei a presença dos fiéis nas igrejas à escassez extrema pela falta de recursos básicos para sobreviver, ou o quão mal-sucedido financeiramente eram essas pessoas. Então procuraria em Deus, por intermédio do pastor nas igrejas, algum tipo de ajuda para os problemas pessoais aqui nesta terra. Algum tempo depois, vi que estava completamente equivocado. Fiquei sem entender quando me deparei com isto aqui. Pessoas riquíssimas, milionárias, ofertando e dizimando nas igrejas. Foi então que percebi que não tinha nada a ver com questão de classe social ou financeira. Então por que esse mar de gente continua frequentando essas igrejas? O que está por trás de tudo isso que não conseguimos enxergar? Você sabe que eu parei de fazer curso de hipnose, eu dava curso de hipnose, porque chegou um pastor no segundo dia e falou assim: ontem a gente botou todo mundo em transe e falou que era o Espírito Santo. Sim, na hora eu parei. Cara, eu parei e eu falei assim, não faço mais. Usa neurolinguística. E eu falei, tô fora, cara, tô
fora. Isso é... Cara, embrulhou o estômago, Usa cara. elementos da psicologia, como constelação familiar. A hipnose nas igrejas neopentecostais é um exemplo de como a ciência e a psicologia podem ser usadas de forma questionável em nome da fé. O que lota a igreja hoje? Prosperidade, milagre e cura. Não tem pregação. Ninguém vai por amor. A maioria, não vou generalizar, porque tem raras e honrosas exceções. Mas ninguém vai para dar. Não, eles vão para receber. Caraca! Lota a igreja. Você fala, você vai ser próximo. Hoje vai ter oração forte da prosperidade. Lotou a igreja. Ou seja... Jean-Martin Charcot, neurologista francês que viveu entre 1825 a 1893, conhecido por estudar e diagnosticar doenças neurológicas. Além disso, era um estudioso no campo da histeria e professor de Sigmund Freud. Talvez você já tenha presenciado cenas como essas. O toque de Charcot é uma técnica hipnótica bastante conhecida no Brasil, principalmente entre as igrejas neopentecostais. O toque de Charcot. Com certeza essa é a cereja do bolo quando a gente fala sobre hipnose na igreja. É uma técnica bem interessante e basicamente ela acontece dessa forma. O hipnotista faz algumas induções ali, aplica algumas sugestões, em algum momento ele empurra a pessoa pela testa e ela cai para trás. Utilizam-se do toque para induzir os fiéis a caírem em um estado de transe. Contudo, fazem isso de forma enganosa, sem deixar claro que se trata de hipnose. Ele chamou a galera no final e falou assim, eu vou tocar em você. Se você se sentir abençoado, se você quiser receber o poder de Deus, você vai sentir e você vai cair. E a galera se posicionava para segurar, né? Aí ele chegava, fazia uma oração, soprava na testa e só encostava o dedo. E a galera despencava no caso, né? Quando eu vi sobre o toque de Charcot, primeira coisa que eu lembrei, olha só, pastor usando a hipnose na igreja, eu presenciei. É natural que uma igreja precise de recursos financeiros para manter suas atividades. Porém, o problema surge quando o dinheiro deixa de ser um meio para sustentar a comunidade e se torna uma ferramenta de enriquecimento pessoal. Fé não deveria ter preço, e muito menos servir como atalho para fortunas privadas. No final, a pergunta que ecoa em nossas mentes é: será que esses falsos profetas já abriram o livro do Apocalipse? Será que eles não conhecem as advertências contra os que usam o nome de Deus em vão? E quando o juízo final chegar, o que será deles? O Apocalipse não é apenas uma história de destruição, mas de justiça divina. E justiça, meu amigo, mais cedo ou mais tarde, alcança a todos. A pergunta é: será que eles ainda têm tempo para se arrepender? Se você, assim como eu, tem perguntas como estas, me acompanhe no próximo vídeo e juntos procuraremos as respostas. Esse é o canal Cole e essa é a minha contribuição.